Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Vamos iniciar, pessoal. Estamos na hora, né? Já 20 horas. Vamos fazer a nossa prece para prepararmos o ambiente. Vamos então nos acomodar onde nós estivermos, começar a respirar mais profundamente. Vamos tranquilizar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, tranquilizando a mente, acalmando a mente, normalmente turbilhonada pelos pensamentos, e agora ela vai se acalmando, vai se silenciando, e nós passamos a sentir mais todo o nosso corpo, a respiração, e podemos até sentir ondas de bem-estar percorrendo o nosso corpo, energias que estamos recebendo, que passam a percorrer no nosso organismo, em ondas de bem-estar, em ondas de paz, de harmonia, energias que os Espíritos nos trazem, através do passe, através da sua presença amorosa. Senhor Jesus, faça morada, Senhor, em nosso coração, em nossa casa, em nossa vida, nos nossos relacionamentos interpessoais, em cada pensamento e sentimento que nós nutrimos no nosso íntimo. Possa a sua presença estar em cada um deles. Que a luz do teu amor envolva os espíritos necessitados que estão próximos a nós neste momento. Que todos eles possam sentir um raio de esperança vibrando em seu íntimo, possam sentir o alívio de uma medicação espiritual que recebem, de uma palavra amiga, de um passe, de um alimento, de uma água fluida. E que todos que estão com os nomes na área de texto recebam também, Senhor, tudo aquilo de que necessitam, estejam encarnados ou desencarnados, próximos ou distantes, no Brasil ou fora dele, em toda parte onde as pessoas de boa vontade estão se conectando a Ti, buscando humildemente com o coração aberto a radiância da Tua luz, que sejamos contemplados, Senhor, com a presença da espiritualidade que vem em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai. Ajuda-nos no estudo da noite, que tenhamos a inspiração necessária, tenhamos a organização de pensamento necessária, a clareza, o discernimento para refletirmos e para falarmos, para lermos e para compreendermos tudo aquilo que necessitamos. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Permaneça conosco e envolva-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo, falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né, de segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas, né? Segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. Na quarta-feira a gente faz às 9 da manhã, tá? Então quem quiser participar, é sempre um estudo diferente, sempre um estudo espírita, sempre o nosso referencial terapêutico, né? Utilizando o conhecimento espírita, tá? Quem está chegando, que não está se sentindo bem, vai melhorar, continue participando com a gente, confie, né? Se abra à ajuda espiritual, participe conosco ouvindo, refletindo, orando, e logo você vai estar melhor, tá? Porque aqui não é apenas um estudo, é um tratamento espiritual, tá? Mesmo à distância, os nossos irmãos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, juntamente com várias outras casas irmãs,
casas espíritas estão nos cuidando a todos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Todas as sextas-feiras nós fazemos o estudo do livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, que era um médico no Rio de Janeiro, né? Que desencarnou há muitas décadas atrás, né? No começo do século XX, né? E nos conta a sua vida no plano espiritual, né? Então tem toda uma coleção de livros através de Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier, a coleção do André Luiz, tá? Esse aqui é o terceiro livro do André Luiz. Primeiro é o Nosso Lar, depois os Mensageiros, que a gente faz na terça-feira, e na sexta-feira a gente faz esse que é o terceiro livro do André Luiz, tá? Então aqui no caso, o André Luiz ele está junto a um grupo mediúnico, estudando com o instrutor Alexandre, né, que é um instrutor de uma grande condição espiritual, né? E ele participa de um grupo mediúnico aqui na Terra, né, junto com os trabalhadores espíritas aqui da Terra. E após a reunião mediúnica, de desenvolvimento mediúnico, né, de treinamento, né, eles estão acompanhando algumas pessoas de retorno à casa, né? E aí a gente viu que em torno da casa espírita ficavam muitos grupos de espíritos malfeitores, aguardando os participantes da casa saírem do centro após a reunião, envoltos em luz, em vibrações boas, né? Sentimentos bons, sentimentos positivos, né? Todo um pensamento elevado porque acabaram de participar de uma reunião que receberam cuidados especiais da espiritualidade, né? Só que eles estão acompanhando uma senhora idosa e os seus dois filhos, um rapaz e uma mocinha, que é a mais nova. E o rapaz e a mãe, eles estavam bem, aí de repente as entidades se aproximaram, né? Algumas entidades que estavam nas imediações ligadas a eles, estavam aguardando eles saírem do centro e foram para cima deles, né? E uma entidade foi para cima da senhora e ficou encostada ali próxima a ela. E duas entidades foram com o rapaz. Só ficou a mocinha sem nenhuma entidade ali necessitada perto dela, né? Que ela estava em melhores condições que os dois. E aí, na hora, a senhora já mudou o semblante, já entrou naquela frequência daquela entidade malfazeja, né? Já começou a reclamar, por que a gente não consegue manter as boas vibrações e tal, depois que sai do centro. E o rapaz a mesma coisa, é verdade, mãe, eu também sinto isso, não sei por que a gente sai do centro e a gente não consegue manter o mesmo estado d'alma, né? Também já estava envolto pelas duas entidades que estavam ali abraçadas a ele, né? E a menina falou assim, olha, quem sabe, mano, irmão, né? Quem sabe você não está sob a influência de alguma entidade sofredora, né? Aí ele falou assim, eu estou impensado nisso, estou buscando a mediunidade para tentar identificar isso aí e tal, né? Aí o Alexandre, um espírito amigo, começou a utilizar a menina para doutrinar os dois ali, né? Para conversar através da menina, da mocinha ali, da mediunidade dela, da sensibilidade dela, e começou a colocar o pensamento dele junto ali da conversa. E a menina falou muito bem, falou, meu irmão, então talvez desenvolver a mediunidade não seja para você nesse momento. Se você está, né, não está se sentindo bem e está tentando descobrir a causa dos pensamentos, porque ele estava muito ligado ao sexo, né? E ele não conseguia se desvencilhar desses pensamentos. Aí a irmã dele falou, talvez se você descobrisse adversários perto de você, né? Talvez você não tivesse o preparo para socorrê-los, tal, né? Então o Alexandre foi explicando isso
para eles através da menina, né? Só que eles demonstraram um certo desagrado e falaram assim: "Ah, você é muito nova, você não sabe dessas coisas", né? Já começaram a desqualificar a menina, né? A mãe dela já começou a desqualificar: "Ah, minha filha, você não sabe dessas coisas, tal. Você não tem condição de opinar", né? E a mesma coisa o irmão dela também meio que desqualificando ela, né? Então a gente parou nesse ponto aqui, né, pessoal? Vamos ver. Alexandre havia retirado a destra, né, a mão, de sobre a fronte da jovem e informou, atendendo-me à perplexidade. Porque o André Luiz estava ouvindo tudo, né? Inclusive que a menina estava falando sobre a inspiração do Alexandre, ele estava impressionado com os comentários, né? Mas aí o Alexandre tirou a mão que estava sobre a menina, né? Que estava influenciando ela, né? E para atender a explicações ali para o André Luiz, né? O André Luiz estava aprendendo, né? O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre. Homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Aí ele foi explicar para o André Luiz quem são aquelas três entidades que estão ali influenciando aquele pequeno grupo, né? Ele começou pela senhora idosa, né? A mãe dos dois lá, né? Então, quem que era a entidade que estava ligada a ela? Era o marido dela desencarnado. Ela era viúva, né? Então, o marido dela estava numa condição muito ruim no plano espiritual e estava ainda junto dela, né? Homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais. Aqui dá a entender que poderia ter desenvolvido possibilidades espirituais, recursos espirituais, conhecimentos, amor, né? Às vezes até mediunidade, a gente não sabe, né? Aqui não explica, tá? E que viveu em tremendo egoísmo doméstico, né? Viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quer dizer, que é uma pessoa que viveu ali num círculo muito estreito, que muitos acabam vivendo assim, né? Na família, no egoísmo feroz, né? Não consegue sair muito para ajudar, para fazer a caridade, para estudar, para, né, participar de uma casa espírita, para ficar ali preso ao egoísmo doméstico, usufruindo das delícias do lar, da família, que todos nós gostamos, né? Quando o ambiente é bom, quando é positivo, a gente adora, é uma delícia. Só que a gente também precisa aprender a deixar um pouquinho essa delícia para a gente estender a fraternidade àqueles que precisam também. Porque senão a gente fica só no nosso conforto, no nosso egoísmo, só, né, preocupado com a gente mesmo. Passa a vida inteira e a gente só preocupado com o nosso trabalho, com o nosso lazer, com o nosso descanso, com o nosso, né? E nada de sair desse âmbito estreito em que às vezes a gente passa a viver. Vocês entendem isso, pessoal? Vocês estão ouvindo aí direitinho? Tá tudo ok? Tudo certinho aí? Imagem, som. Faz sentido para vocês isso que a gente está falando aqui, né? Porque é gostoso, ah, Alexandre, mas eu gosto de ficar em casa, eu gosto da família, tudo bem, eu também gosto. Mas se a gente quer fazer algo útil, é preciso a gente extrapolar também a família, entender a família como a família universal. Isso que os espíritos sempre lembram a gente, né? Para estender as migalhas do nosso tempo, as migalhas dos nossos recursos, as migalhas da nossa energia. Eles não pedem coisas extraordinárias, eles pedem um pouquinho que a gente doe durante a semana para aqueles que precisam muito, né? A gente passa, fala, ah, Jean, mas todo dia eu vou ter que ir no centro, não precisa, toda semana eu vou ter que ir no centro, né? Ah, mas toda semana agora eu vou ter que ir no centro.
Não tem que ir no centro, né? Pode ir ao centro, pode participar, pode ajudar. É como um hospital. Perguntar se a gente tem que ir para o hospital. Se a gente perceber que está precisando do hospital, a gente pode ir, né? É uma possibilidade, né? Mas a gente passa 8 horas do nosso dia, no mínimo, em torno das coisas materiais. Né? A gente passa 8 horas no mínimo aí, né? Seja em casa, as coisas, afazeres domésticos, seja profissionalmente, ganhando salário. Né? A gente passa no mínimo 8 horas aí, cuidando das coisas materiais, né? A gente passa 8 horas mais ou menos aí dormindo, né? É um terço da nossa vida praticamente dormindo, né? Das 24 horas do dia, né? Um terço a gente passa trabalhando, outro terço a gente passa dormindo, e o outro terço assistindo Netflix, assistindo, tá brincando, né? Mas assim, o outro terço, né? Será que não dá uma horinha, né? Se a gente fosse usar uma horinha por dia, ainda para as coisas espirituais, né? Ainda seria pouco. Se a gente fosse usar uma horinha por dia, né? Mas não é também, não é uma hora por dia que a gente gasta com as coisas espirituais. A gente passa a vida, né? Passa o dia inteiro as coisas materiais. Aí uma horinha por dia a pessoa já acha ruim, né? Então, a gente precisa. Às vezes a pessoa fala, Alexandre, mas é exagero, exagero. Todo dia fazer prece, todo dia fazer o evangelho. Né? Eu falei, pô, mas você fica o dia inteiro com as coisas materiais. A gente fala para gastar 10 minutinhos por dia fazendo uma leitura. A pessoa acha que é exagero, né? Então, certo, pessoal? Né? Então a gente tem que também olhar, a gente tem que analisar sob uma outra ótica, né? Que a gente, na verdade, aí a pessoa fala assim, ai, porque tem que equilibrar as coisas, tem que equilibrar, né? Só que é porque ela acha que está doando muito espiritualmente, né? Tá fazendo muito espiritualmente, tem que equilibrar. Só que a balança está pendendo muito pro lado material, né? A vida inteira, né? A balança está assim, ó, totalmente pro lado material, né? Então quando a pessoa vai, mas tem que equilibrar, tem que equilibrar. E se for equilibrar mesmo, se for equilibrar, talvez a pessoa não goste muito, né? Então vamos lá, né? O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico, né? Então, que a gente viu aqui, né, era o marido dela mesmo, né? E agora tá como um obsessor. Alexandre, mas está fazendo mal para ela? Não está fazendo mal conscientemente, no sentido de querer prejudicá-la, mas não está ajudando, não. Entendeu? Nem ela ajuda o marido, nem o marido ajuda ela, o marido desencarnado, né? Porque esse tipo de relação que eles estão tendo, dessa convivência, você vê, ele estava ali, ele nem pôde entrar ali no centro. Ele estava entre os espíritos malfazejos, na redondeza ali, que não tinha permissão de participar daquele tipo de estudo, daquele tipo de prática ali no centro. Em outros dias eles seriam admitidos, reuniões públicas seriam admitidos, mas ali naquela, né, a qualidade que ele está vibratória, a falta de condição, ele não podia nem participar. Estava ali fora do centro esperando eles saírem, né? Então a condição dele não é boa, né? Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Eu até já tinha explicado para vocês, né? Então, as duas entidades que cercam o rapaz, ele acabou sintonizando com elas a partir da presença dele nos ambientes do comércio do sexo, da prostituição, né, do meretrício, tá? Onde ficam
as entidades, né, onde muitas entidades permanecem, entidades vampirizadoras das forças sexuais, seja de quem vende a sua força sexual, seja de quem compra, né? Mas é aqueles que estão comerciando com as forças sexuais. As forças sexuais são muito importantes, né? Não deveriam ser comercializadas dessa forma. O sexo a área genital é um templo divino. Assim que os espíritos se referem à área genital, é um templo no homem e na mulher, né? Porque é a partir dali que há a reencarnação, é a partir dali que forças sutis se estruturam, se harmonizam para que haja ligação entre o espírito e a matéria, no útero materno, né? Na, 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 na fecundação do óvulo e tal, né? Então, assim, a área genital é extremamente importante, as forças sexuais da alma extremamente importantes, né? Não deveriam ser malbaratadas, né? A energia vital, né? A Daíra Alves, exatamente. Desculpa. A energia vital, né? E também a energia mediúnica. As forças sexuais são a força mediúnica. É a energia vital, é a mesma coisa. Força mediúnica, força sexual, energia vital, é o ectoplasma, né? A diferença é o uso, é o para quê. Mas é a mesma essência, a mesma substância, o mesmo substrato aí que nós usamos, né? Que a Joana de Anjos fala, né? Que é gerada ali na base da coluna, na região sacral, do osso sacro, né? Naquela região. E aí ela sobe alimentando os centros energéticos, resultado da metabolização do que a gente se alimenta, do que a gente respira, né? De tudo, das energias que a gente recebe, tudo isso a gente metaboliza essas energias e essa força vital mantém a vida alimentando através dos centros energéticos, mantendo o funcionamento dos centros energéticos, né? Aí até a Joana fala, né, no livro Ser Consciente, a energia Kundalini, né, dos hindus, a serpente de fogo que sobe ao longo da coluna, né, da coluna vertebral, né? Certo, pessoal? Então essas forças deveriam ser usadas com amor, deveriam ser usadas de modo produtivo, de modo positivo, né? E não apenas comercializadas, né? Então, muitas entidades muito apegadas ao sexo, entidades masculinas e femininas, íncubos e súcubos, né? Das tradições aí, muito ligadas à vampirização, que acabam se aproveitando do desequilíbrio de encarnados, né? E sugando as forças nessa área. É o que essas entidades estão fazendo com o rapaz, porque eles estão na mesma frequência, tá? Então o rapaz busca o comércio do sexo e essas entidades se aproveitam e participam das relações do rapaz, né? Junto com as moças que vendem as forças sexuais e elas participam também sentindo prazer, também se alimentando dessa energia vital, tá? Certo, pessoal? Ok? Tá claro aí para vocês? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. As forças sexuais, elas são tão importantes, essa energia vital, tão importante que fez parte de toda a evolução nossa, junto com a reencarnação, né? Mas a sexualidade e as forças sexuais, elas propulsionaram, elas permitiram toda a evolução que a gente fez, tá? Então, muito importante, né? Extremamente importante, tá? Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando.
O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal, para atender conveniências vulgares da experiência humana, né? Então, como é que era, né? A personalidade lá do ex-marido, ou né, do viúvo, do marido desencarnado dela, né? Como é que ele viveu? Viveu naquele egoísmo doméstico tremendo, né? E na cabeça dele, o conceito de casamento era apenas de união corporal, para atender conveniências vulgares da experiência humana, né? Quer dizer, tem muitas pessoas cujo casamento é a oportunidade de ter sexo todo dia, ou quase todo dia, ou várias vezes por semana. Até a Joana de Anjos fala, né? Acho que é no Amor Imbatível Amor. Às vezes até ter sexo de graça. Ela fala isso, né? No Amor Imbatível Amor. Tem pessoas que casam para ter sexo de graça, né? Quer dizer, é uma imoralidade do ponto de vista espiritual, né? Onde o amor está longe, né? Onde o afeto real, o carinho, a consideração passou longe, passaram longe, né? Vocês entendem? Então, tá faltando aí um sentido profundo, um significado mais elevado, o entendimento da vida, o entendimento do que é o casamento numa ótica mais elevada. Mas pelo jeito ele não buscou isso. Ele poderia ter buscado, né? Pelo que o Alexandre dá a entender, ele poderia ter buscado. Alexandre, mas o sexo faz parte do casamento, hein? Não é? O sexo não faz parte do que faz, sexo faz parte do casamento. Ninguém está falando que não faz parte. Ah, mas você está falando que ele só viu no casamento a união sexual? Então, quando a gente restringe muito a nossa, a nossa vivência, que pode ser uma vivência muito mais ampla, uma vivência muito mais rica, de entendimento, de ternura, de compreensão, de construção, a partir do casamento, né? O mesmo casamento, ele pode ganhar significados totalmente diferentes, dependendo do que a gente faça do casamento, da união, né? Entre as pessoas, né? Certo, pessoal? Então, agora, se eu só, para mim, casar, não, casar é o que eu sempre quis, é a oportunidade de ter bastante sexo, né? Se o meu conceito for esse, tá, pode ser que seja isso que eu consiga. Pode ser que dê certo. Que eu consiga viver lá algumas décadas desse jeito, né? Uso e abuso das minhas possibilidades, me divirto, né? Do jeito que eu queria, só que a vida passa e o que eu fiz das forças preciosas da alma, das forças preciosas do sexo, né? Que eu poderia parte dessa energia aproveitar de outras formas, sublimando parte dessa energia, eu gastei toda ela, ou quase toda ela, só a nível genital mesmo, né? Só a nível de busca de prazer mesmo material, carnal, que embora não esteja errado buscar um prazer no sexo, não é errado, não é pecado, não é. Mas eu não posso viver também, restringir tanto a minha vida apenas a essa busca hedonista, né? Ok, a pessoa tem espaço para tudo, né? Tem espaço para reprodução, tem espaço para o prazer, né? E tem espaço também para alguma sublimação dessa força, uma disciplina dessa força, certo? Ok? Muito novo isso para vocês, né? Tô falando alguma novidade muito grande, assim, muito diferente para vocês? Ou não? Tá tranquilo aí? Vocês estão vivos? Estão vivos. Ai, ai. Né? Então dá, pode sentir prazer, pode, né, ter filhos, pode, né, o casal pode se curtir, não tem problema não, é ótimo que se gostem, se queiram,
sintam prazer juntos, tá? O Espiritismo não vê, até a Joana de Anjos fala sobre isso, né? A gente não vê o sexo apenas como a- o uso para reprodução. Não, não é, né? É uma bênção poder dar oportunidade para outros espíritos, assim como a gente teve a oportunidade também. É uma bênção quando a gente tem essa disposição, né? Essa caridade até, esse senso de fraternidade, é uma bênção, tá? Mas a gente também sente prazer, a gente também pode, isso ajuda no que a Joana de Anjos fala, de um aquecimento orgânico, benéfico para o casal. Né? Isso, né? A manutenção da relação, dessa boa convivência, né? De uma convivência sadia nesse ponto também ajuda. Um aquecimento, entre aspas, né? Hormonal, né? Nas trocas energéticas e fluidos entre o homem e a mulher, né? Então, isso ajuda, né? Esse encontro dessas duas polaridades ajuda bastante no equilíbrio psicofísico do casal, tá? Alexandre, mas eu não quero mais fazer sexo. Tudo bem, cada um, né, deve se conversar com o seu parceiro, deve achar aquilo que é o ideal para o casal, tá? Ninguém aqui está querendo ditar regras que tem que ser assim ou tem que ser assado, né? Mas só trazendo algumas coisas que a gente vai aprendendo com os espíritos, tá? O que as semibretas, né? Nada novo, mesmo porque fica difícil permanecer casado se este for um único objetivo, correto? É verdade, então, muitos permanecem, né? Mas sendo o único objetivo, é mais difícil, né? Porque perde o sentido da relação, né? Com o tempo se esvazia esse sentido, até com a idade, né? Então, se não for também construído pela amizade, pelo carinho, pela união espiritual, né? Ajuda mútua, o respeito, fica realmente bem mais difícil, né? Tá? Então, o marido dela desencarnado, né? Ele era assim, né? Ele apenas viu no casamento a oportunidade de atender a conveniências vulgares da experiência humana, ou seja, atender às satisfações de homem, satisfações sexuais, de prazer, e, né? Não viu além disso. Aí continuando. E em vista disso, desculpa, e em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno, sem ideais enobrecedores, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico. Então vamos lá, tá vendo? Tudo tem um custo e um benefício. Então, um benefício tem um custo. Tudo tem uma causa e tem um efeito, né? Nada fica barato, né? O que a gente faz de bom ou de ruim, tudo tem a sua consequência, né? Então, ele nessa perspectiva, ele nesse conceito, e os conceitos, eles acabam guiando a nossa vida, né? Estruturando os nossos resultados, a nossa existência, né? E os resultados. Então, ele viveu nesse conceito, né? Vivendo assim, ele passou tempo de aprendizado terreno sem ideais superiores, porque ele ficou só na gratificação dos sentidos, buscando os prazeres que o sexo poderia proporcionar. O que acontece agora que ele está desencarnado? Ele não se preparou para a vida espiritual. Ele não se preparou para a vida sem a matéria propriamente dita, mais grosseira, né, do corpo físico. Ele não se preparou. Teve uma vida inteira para se preparar. Alexandre, como é que a gente se prepara? Estudando, praticando, né? Se conscientizando, amando, amando profundamente, né? A gente vai se preparando para a vida espiritual.
Não é uma certeza que todos vamos para a vida espiritual, que ninguém vai ficar aqui eternamente? É uma certeza. Ninguém vai ficar aqui vivo na matéria continuamente pela eternidade. Então, é uma certeza, né? Diante dessa certeza, diante dessa certeza, nós temos que nos preparar para o que vem depois. Isso faz com que a gente viva melhor aqui na Terra, que a gente vive de forma mais prudente, mais equilibrada, né? E a gente já vai estudando, já vai exercitando um tipo de vida que é um tipo de vida diferente da Terra, né? Que ainda não é a nossa vida exatamente aqui na Terra, mas que a gente vai tentando viver aqui de uma forma também mais espiritualizada, nos preparando para o que vem depois, né? Ok? Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? E agora, o que acontece com ele? Ele só viveu ali fixado nesse estilo de vida, nessa concepção, ele reduziu muito as possibilidades dele, poderia ter aproveitado o aprendizado terreno, é um aprendizado, né? E aí ele não se sente forte o suficiente para abandonar o círculo doméstico. Ele não se sente forte suficientemente para abandonar o corpo, né? Lógico que ele já deixou o corpo físico, mas ele quer continuar vivendo as sensações materiais. Ele quer continuar sentindo os fluidos materiais. Ele não quer ficar sem a matéria ou longe dos fluidos materiais. Não se sente forte suficientemente para viver sem a matéria. Ok? Tá? Então, ele está ali vampirizando a esposa. Né? E quem mais? E quem mais permitir que ele vampirize? Ah, por que vampirizando? Porque ele está no plano espiritual em desequilíbrio, não está com uma conexão superior com a fonte de luz, de energia que é Deus nosso Pai, a qual nós temos que nos ligar. E aqui nós estamos aprendendo a fazer isso todo dia, né? Através da oração, do estudo, né? Dos conceitos. E aí, se a gente não se liga a Deus, não se liga ao alto para buscar a fonte de luz que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso equilíbrio, onde que nós vamos buscar essa energia? Me digam aí, onde? Se a gente não se liga a Deus, às fontes superiores, às fontes da vida, onde é que a gente vai buscar a nossa energia? A gente vai buscar nos outros. Vamos vampirizar os outros. Porque não aprendemos nós a buscar na fonte de amor que jorra infinitamente sobre nós. Então a gente busca nos outros. Então a gente vai explorar os outros. Aí está a origem de toda a exploração, né? Em essência, tá, pessoal? Em essência, né? E a esposa está se deixando explorar. Ela deve continuar se deixando explorar, né? Porque pelo jeito foi o que aconteceu a vida toda, tá? Então ele continua apenas fazendo aquilo que ele já estava fazendo, que ela permitia e que ele se acomodou também nesse regime de exploração. A Rosanes colocou, né? Como que a esposa pode fazer para não atrair? Ela pode mudar a atitude mental dela. Lembra que ela saiu bem do centro, saiu animada, os ideais lá em cima, tal. Aí quando o marido se aproximou, já mudou o semblante dela, já entrou com uma conversa negativa, pessimista, derrotista, entendeu?
Então, ela faz muito isso, né? E ela, pelo jeito, ela criou essa sintonia com o marido dela e mantém essa sintonia ainda com a morte dele, né? E ficam ali, assim como o filho também. É verdade, mãe, comigo também acontece isso, e ficam lá. Não é só essa conversa, não é quer dizer que só o que eles estão falando agora, né, nesse caminho aí, que é a coisa de todo dia, de toda hora, de todo instante, do dia a dia, do ano inteiro, entendeu? Então, por isso que a gente fala para vocês, né, pensar positivo, cultivar o evangelho, mudar, melhorar hábitos, melhorar o nosso campo vibratório, nos fortalecer cada vez mais. Isso é o que vai nos desligando. Ah, Alexandre, mas ela ama ele, vai se desligar dele, ele ama ela, vai se desligar dela. Aqui no caso, amar é ela se fortalecer, ela precisa se amar, ela precisa melhorar espiritualmente. Assim como ele, que também precisa melhorar espiritualmente. Os dois estão num nível muito baixo. O rapaz também precisa melhorar. Assim como nós precisamos melhorar. Nós precisamos sair dessas obsessões, dessas ligações infelizes com entidades que vampirizam hábitos infelizes que a gente tenha, atitudes mentais infelizes, entendeu? Que se tornam hábitos em nós, se tornam sentimentos habituais, palavras, modos de pensar habitual, reclamações o tempo todo, entendeu? E aqui eu estou dizendo, né, que há amor entre eles, e eu nem sei com quanto há de amor, o quanto há só de apego, de necessidades sexuais, eu não sei, porque a gente não tem elementos aqui para dizer, né? Então a gente está só analisando meio superficialmente, né? Certo, pessoal? Então, quando a gente se eleva, quando a gente vai se fortalecendo, vai ampliando o entendimento, ampliando o amor, tudo que é negativo vai se desligando. E não quer dizer que ela tem que se desligar dele e nunca mais. Quer dizer que ela pode mudar a si mesma e ele também pode melhorar. E os dois podem até se encontrar daqui a algum tempo, até em sonho, e ela estar bem melhor, mais equilibrada, mais elevada, e ele também estar bem melhor no plano espiritual. É o desejável, entendeu? É o desejo. São duas almas em aprendizado, né? Não são dois criminosos, são duas almas em aprendizado, né? Só que esse aprendizado depende da boa vontade deles, né? Eles têm muito que aprender, nós temos muito que aprender, né? Mas é só a partir da vontade que a gente vai melhorando, tá bom, pessoal? Tá? Ninguém está julgando eles, não, nós estamos analisando aquilo que André Luiz nos trouxe aqui, né? Para que nós também entendamos que no nosso dia a dia muita coisa acontece, muitas entidades se aproximam de nós, ligadas a nós cotidianamente, algumas boas, outras não tão boas. E através disso, através de conversas negativas, através de pensamentos negativos ou positivos, vai depender do que a gente fizer da nossa vida no dia a dia, né? Tá? Então ele aqui não se sente muito forte. Ele tem a vida espiritual pela frente, podia estar aprendendo coisas legais, podia estar trabalhando, feliz da vida, saudável, até porque ninguém morre sem nenhum problema, né? Todo mundo morreu por alguma causa física. É provável que ele esteja ainda com as causas que levaram à sua morte, sentindo ainda mal-estares e tal. É provável, né? Então, se tratar no plano espiritual, né? Se tratar, se adaptar, aprender, trabalhar, né? Poder ajudar a família, poder voltar como um benfeitor. O André Luiz não voltou ali como um benfeitor para ajudar a família dele, ajudar a esposa que ficou, que já estava casada, mas ele foi e ajudou. Aqui o marido dela não está ajudando. Pelo contrário, né? Então ele pode
Ele pode melhorar para depois voltar para ajudar, para ser um espírito protetor, né? E assim ele perde tempo, né? Um tempo que é precioso, né? Onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Então, aqui é o outro lado, é o lado da esposa também. Não é só ele que se acomodou a um estilo de vida, a um conceito da existência. E aqui não é dizer quem é que está com mais razão, menos razão, quem está mais certo ou menos certo. Não adianta. Os dois, eles se acomodaram num estilo de vida, num modo de viver o casamento e assim ficou. Culpa de quem? Não, não interessa pra gente. Culpa de achar culpados aqui não interessa pra gente. Nós não estamos atrás de culpados. Nós estamos atrás de pessoas conscientes, ou que deveriam ser mais conscientes, deveriam ter mais busca, né, da realidade espiritual, da mudança. Nós devemos fazer isso, né? Então, a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quer dizer que ela também, durante a vida toda, não se preocupou. Nem se preocupou, nem se ocupou com os problemas concernentes à vida espiritual. E agora já está idosa. Mas nunca é tarde, né? Para começar, por isso que ela está começando, né? Mas ela se habituou com um modo de viver, de pensar, de agir, e agora ela está com dificuldade de mudar, né? E o marido está ali ainda colado a ela ali, agravando um pouco a situação, né? Certo, pessoal? É interessante isso, né? Interessante a gente analisar tudo isso. Dá o que pensar, né? Dá o que pensar, né? Ok? E o rapaz? Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades, ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, né? Então, rapaz, cada um tem o seu problema, cada um de nós tem o problema particular nosso, específico nosso, que é um desafio nosso de melhora, né? O rapaz lá, de leviandade em leviandade, né? Então, são os erros dele, né? Provavelmente é na área sexual, né? Ele criou fortes laços com certas entidades. Por que fortes laços? Porque vai devagarinho, né? Você pode mudar, você pode sair daquilo, mas você continua naquele caminho, que não é bom, não é o melhor. Você sabe, você tem discernimento do que é melhor, do que não é, mas, né? Ah, mas eu gosto, então, me faz bem, e vai, né? E vai seguindo, e vai seguindo. Não é, não faz bem espiritualmente, mas atende aos prazeres imediatos. E aí a pessoa vai se acomodando àqueles prazeres imediatos, né? E vai se ligando cada vez mais em fortes laços, vai criando, vai aumentando esses laços, porque vai virando hábito, vai sendo uma coisa comum. Todo dia as entidades estão ali junto com a pessoa, compartilhando os pensamentos, compartilhando os sentimentos, compartilhando palavras, né? Compartilhando atitudes, compartilhando o sexo ali junto. Os espíritos participam junto com o encarnado, entendeu? Ele vai para os ambientes, são os ambientes que as entidades gostam. E ele também gosta, ele sente prazer naqueles ambientes. Aí vai, aí vai aumentando a ligação. Por isso que tem aquelas três situações lá que a gente vê do nosso estágio de evolução, né? Do primeiro a gente ser acometido pelos pensamentos de baixo nível,
E a gente se comprazer neles, né? Então, pensamentos primitivos, pensamentos, né? Mais baixos em termos de evolução, de moralidade, e a gente se compraz. Esse é o nível mais baixo. É quando a gente se compraz no mal, né? Sabe que está errado, mas se compraz e fica nutrindo, né? Acima disso, você é acometido pelos pensamentos, pelos sentimentos, você até tem hábitos, mas você não se compraz mais naquilo, você está lutando para não ter mais aqueles pensamentos, aquelas atitudes, você está lutando para mudar. Você não dá trégua porque você quer vencer, quer sair dessa faixa de luta aí, você quer superar isso aí. Você já percebeu que não ajuda, não melhora, entendeu? Não faz bem para a saúde, não faz bem para a mente, não faz bem para a vida. E você já percebeu que você está lutando para eliminar isso da sua vida, seja qual o hábito negativo que for, tá? Você já percebeu. E num terceiro nível já nem ocorre mais aquilo, aquela tentação já não tem mais pra gente. A gente já superou aquilo, aquilo aí já não tem mais apelo para nós. Ih, Alexandre, você está longe ainda. Quanto mais longe, quanto mais longe a gente sentir que tá, sinal que a gente tá mais necessitado, sinal que a gente tem que se esforçar mais para vencer essa distância aí, tá? E é isso, pessoal. É isso que a gente precisa, tá bom? É fácil? Não, não é fácil, mas também não é tão difícil, né? Se a gente se esforçar, os espíritos dizem quão pouca vontade muitas vezes é necessária para a gente vencer os arrastamentos que a gente fala que são irresistíveis. Allan Kardec pergunta: tem arrastamentos irresistíveis? Os espíritos falam: não, não há arrastamentos irresistíveis e quão pouca vontade muitas vezes é preciso para a gente vencer. Só que precisa querer, né? Precisa. Por isso que se a gente tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Removereis montanhas, né? Tereis poder de remover montanhas. Tá, pessoal? Então, nós temos que ter a fé pelo menos do tamanho desse grão de mostarda aí, né? Precisamos desenvolver nosso querer, a nossa vontade, né? Então, só para terminar aqui esse pedacinho, né? Então, o rapaz ele acabou se sintonizando com essas duas entidades. Pelo jeito, não são duas entidades assim tão ligadas a ele assim do passado. A gente não sabe, né? Aqui não falou, mas falou que se ligaram através do meretrício. Porque você não vai fazer exercício numa pista, numa academia, você faz amizades lá. Você não faz amizade, daqui a pouco você tá, às vezes leva para casa para tomar um lanche, para conversar, você vai na casa da pessoa, ou, né, faz amizade. Eu tô falando de amizade, né? Você não faz amizades, às vezes num ambiente que você começa a ir, começa a conhecer o pessoal, normal, né? Espiritualmente, a gente também faz amizades. Dependendo dos ambientes que a gente frequenta, a gente encontra uns amigos lá também, entendeu? Só de você estar lá, você já está dizendo muita coisa. Que você tem o mesmo gosto que aqueles que estão lá também têm. Então você faz certas amizades lá. Ah, Alexandre, mas eu não fui lá para fazer amizade. Mas acabou fazendo. Acabou fazendo. Por quê? Porque eles percebem, bom, se a pessoa está aqui é porque ela gosta. É porque ela é dos nossos. Já tem uma sintonia entre a gente, aí já tem, né? Então, e é isso, né? Diz-me o que pensas, eu te direi com quem andas, né? Diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas. É assim, em qualquer lugar é assim. A gente está sempre expressando o que a gente cultiva, né? A gente está sempre de alguma forma com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, os nossos hábitos, os locais onde a gente frequenta, né? Os ambientes onde a gente está sempre dizendo da gente.
do universo que a gente vive, dentro e fora da gente, né? Tá? Então vamos terminar aqui esse pedaço. É, então, criou fortes laços com certas entidades atoladas no pântano de sensações do meretrício, né? Então, essas entidades que ele conseguiu lá, das quais se destacam por mais perseverantes as duas criaturas que ora se lhe agarram. Quer dizer que tinha mais entidades. Haviam mais entidades. Mas essas duas se destacaram. Tiveram uma afinidade maior, uma insistência, uma perseverança maior junto a ele. Talvez as outras já foram sendo atendidas, foi possível atender, porque ele vai frequentando o centro, né? Tá tentando melhorar, tá lutando e tal. Talvez as outras foi possível retirar de perto. Essas duas, elas estão mais perseverantes, né? As duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo pessoal, né? Então, olha só, essas duas talvez tenham uma ligação um pouco mais profunda mesmo, porque elas estão integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo, né, das energias que ele produz, que ele exterioriza, né? Essas entidades, elas se sintonizam quase que integralmente a ele, né? Você vê que coisa, né? Né? Mas olha que dificuldade, né? Porque tinha mais entidades. E é assim, normalmente é assim mesmo. Às vezes, os espíritos falam, né? O médium. Às vezes o médium produz força mediúnica, força magnética. Os espíritos falam, às vezes até os obsessores, falam, isso, fulano de tal lá parece um cacho de banana, de tanta gente que está pendurado nele. Parece um cacho de banana, eu já ouvi algumas vezes eles falarem assim. E aquela pessoa lá parece um cacho de banana. A pessoa tá lá meio atormentada, tá lá pensamento turbilhonado, sintomas para todo lado. Parece um cacho de banana de tanto espírito ligado à pessoa. Tanta gente ali, né, ligado à pessoa, né? Interferindo na mente da pessoa, no organismo, nas vontades, né, nos desejos, e tal. Por isso que médiums, principalmente, né, que produzem muita força mediúnica, muita força magnética, e tem pessoas que produzem muita força magnética. Em todo lugar que vai, tem uma tendência maior a atrair certas entidades ali para o seu campo vibratório, pelo seu magnetismo pessoal. Entidades que estão doentes, entidades malfazejas, entidades perversas, entidades inconscientes, alienadas, viciosas. Por isso que o médium, aqui eu já estou extrapolando um pouquinho o que a gente estava falando do rapaz, né? O médium, de modo geral, ele precisa mais vigilância. Ele precisa mais oração, mais vigilância, jejum dos hábitos infelizes e oração. Por quê? Porque a única proteção do médium, no fundo, é o seu padrão vibratório. É a maior proteção, é o seu padrão vibratório. É oração e vigilância. Entendeu? Porque é o que vai acompanhá-lo em todo lugar, em qualquer momento. É a média da sua vibração. É o conjunto dos seus hábitos. É o conjunto do que estuda, do que lê, do que ora, do que medita, do que mentaliza, da atitude mental. É o seu padrão, vai dar a sua média vibratória. Entendeu? Então, se a nossa média é mais elevada, porque na oscilação do dia a dia eu consigo manter uma oscilação numa média mais elevada, mais alta, uma frequência mais alta, né?
Então, essa frequência mais elevada me protege mais no meu dia a dia. Mesmo que eu tenha esse magnetismo, né? Estarei melhor assessorada pelos bons espíritos, porque eles sintonizarão mais facilmente comigo. Eu posso até sentir mesmo essas presenças, podem até se acoplar a mim, mas os seus fluidos deletérios não me encharcam, não me fazem adoecer, né? Gravemente. Eu sinto aquele mal-estar, mas eu vou na reunião, já atende a entidade, já socorro, já melhora, já volta ao normal, tal. Tudo isso é conquista, tudo isso é planejamento, é busca, né? Na semana, mas não impede de sentir, né? Não impede de sentir, porque o médium sente mesmo. Mas ele pode sentir mais ou menos, né? Ele pode se encharcar muito com aquela vibração deletéria, porque ele está vibrando uma faixa muito baixa, normalmente, meio sem proteção. E aqui, só para finalizar, para ficar mais claro, quando a gente tem um padrão mais elevado, pessoal, a gente tem um tipo de radiação em torno de nós, no nosso campo áurico, que destrói as energias deletérias que chegam até nós. É como uma proteção mesmo. Só que isso não impede que a gente sinta as emoções, sentimentos dos espíritos, até certas dores deles, tá? Mas a gente sente, a gente detecta a presença deles, ajuda, ora por eles, ajuda na reunião mediúnica e tal. Só que você não absorve completamente aquela energia patológica, né? Você não absorve aquilo do jeito que você absorveria se você tivesse sem proteção nenhuma, com o padrão lá embaixo. É como se não tivesse aquela luz em torno de nós que destruísse as emanações deletérias de quem se aproxima de nós. É como se fosse um desintegrador automático ali das energias deletérias, certo? Então, não quer dizer que, mas então nada de ruim vai acontecer, não vai ter. Não, não quer dizer que a gente vai viver num mar de rosas, né, porque nosso padrão está elevado. Né? A gente pode ter muitas dificuldades na vida, mas terá menos, né? Muita coisa que não precisa passar, não vai passar. Muitas presenças que não deveria sentir, não deveria atrair para o seu campo vibratório, não vai atrair, não vai sentir, não vai adoecer, não vai sofrer tanto, né? Quanto se tivesse completamente desprotegido e, né? Certo? Ok? Então tá bom, pessoal, já estamos na hora, né? Vamos finalizar e vamos então fazer a nossa prece final, né? Nos preparando aí para nos despedirmos. Senhor Jesus, muito grato, Senhor, estamos todos nós pela paz que sentimos, pela oportunidade de estudarmos, pela oportunidade de trocarmos vibrações num clima tão harmônico, tão produtivo, tão elevado, como esse que a espiritualidade nos envolve nestes momentos. Os assuntos estão a nos exigir compreensão, discernimento, equilíbrio, clareza de pensamento, para nos organizarmos de um modo mais saudável na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos os ensinos dos Espíritos da forma mais elevada possível, para que nós adquiramos uma compreensão mais profunda e também uma prática no nosso dia a dia mais condizente com aquilo que pode nos manter a saúde, saúde do corpo e da mente. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs, todos os lares, todas as instituições, todos os grupos de estudo, todos aqueles que estão ouvindo o material posteriormente, que todos possamos permanecer envoltos nessas vibrações calorosas, amorosas,
e fraternas. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos em frente, né? Vamos nos preparar para a noite, né? Onde os tratamentos continuam. Quando a gente se prepara para dormir, quando a gente se prepara, uma boa leitura, uma boa prece, pensamento tranquilo, né? E o desejo de dormirmos e de estarmos na companhia dos bons espíritos, tá? E quem sabe a gente se encontra à noite aí para fazermos coisas boas a nosso benefício e a benefício de outros, tá? Então, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bom descanso.